Glória a Deus. Graça e paz a todos que estão presentes, aqueles que chegaram agora pelas redes sociais, que vão ouvir a semente do Evangelho da Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos há alguns dias ministrando a palavra de Deus, mostrando o antes e o depois da cruz. E o tema de hoje é mentes embotadas. Isso é muito sério. Nós temos um objetivo essa noite, uma finalidade de mostrar o que vem ser uma mente embotada. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo aponta com precisão os que ali se mantinham presos à lei mosaica, aos rudimentos, aos cerimoniais, e por consequência estes tinham as suas mentes cauterizadas, presas, bloqueadas dentro do sistema religioso. E com a mente embotada, não conseguia ver os benefícios da cruz, os benefícios do novo pacto de melhores e superiores promessas. Então, essa noite, após nós verificarmos como está a nossa mente, em que grau está a nossa mente, baseado num fundamento, o Evangelho. E isso é muito sério, porque muitas pessoas ainda estão com o véu. O véu foi tirado do rosto de Moisés lá atrás. Tivemos o ensinamento aqui sobre o véu do templo, que rasgou-se de alto a baixo quando Jesus morreu. Nós falamos sobre o véu da carne de Jesus, que impedia as pessoas de ver o próprio Deus dentro do corpo do Nazareno. E nós falamos sobre estes véus. Mas o que nós queremos mostrar essa noite é que a sociedade atual ainda tem um véu nas suas mentes, ainda tem um véu no seu coração. Um véu está formado e muitas pessoas estão dentro da religiosidade, mas não conseguem ver a glória de Deus. São religiosos. Então, uma das maiores constatações de que um cristão está com a mente embotada, com a mente endurecida, está descrito no verso que eu li com a igreja. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque esse é o tema, aqui nesse texto está o tema da mensagem dessa noite: mentes embotadas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 15. Veja o que diz o apóstolo Paulo, porque aqui Paulo descreve com riquezas de detalhes como isto acontece. Como é que acontece para que uma pessoa nos dias atuais tenha a sua mente embotada, tenha a sua mente endurecida. Diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo falando: mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leio o antigo pacto, o mesmo véu não descoberto está posto, o qual por Cristo é tirado. E até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Veja que coisa. Existem duas particularidades neste verso, as quais Paulo as nomeia. E ele cita algo maravilhoso, exaltando que estes fatos estão presentes até o dia de hoje. Isto é válido para aquele tempo, como também para o presente. E isso é muito importante, porque quando alguém se debruça para esquadrinhar, se alimentar do velho pacto da lei, Paulo diz aqui que recai sobre este um véu.
A pessoa que se alimenta da lei de Moisés, ela, estando nesse pacto vigente, sobre ela está um véu sobre o seu rosto. Recai sobre este um véu que impede de ver as insondáveis riquezas do novo pacto de melhores e superiores promessas. Este véu que eu estou falando essa noite, preste muita atenção nisso. É o mesmo véu que Moisés colocava sobre o seu rosto. É o que está escrito. Para que o povo não visse o resplendor da glória de Deus. Então, portanto, Paulo faz um paralelismo aqui. Um abençoado que ouve este pacto que eu estou pregando essa noite e manifesta em si uma oposição ao evangelho do novo pacto e manifesta em si uma oposição às verdades que nós estamos mostrando, é porque o mesmo tem um véu, é porque o mesmo não tem o entendimento da palavra de Deus. Tem pessoas que ouvem o evangelho, mas por estarem presas nos rudimentos, nos cerimoniais, nas práticas e o costume da lei, ela resiste ao evangelho. E a Bíblia diz que a mesma pessoa tem um véu na sua mente, tem um véu no seu entendimento. Então, este véu, ele tem a propriedade de embotar a mente da pessoa, de travar os sentidos. Você já percebeu que a pessoa com a mente embotada, você lê a Bíblia, diz, está escrito, ela diz, eu sei, mas eu não creio. Eu só creio do jeito que a minha igreja está dizendo. Porque a mente é uma mente religiosa. E a pessoa religiosa está contaminada com a lei de Moisés, porque ela está acostumada a praticar costume, tradição e a cumprir os requisitos da lei de Moisés. Então as suas mentes estão cauterizadas, os seus sentidos não lhe permitem gozar da graça de Deus, dos favores de Deus, porque a pessoa que está com o véu no coração, ela não entende a graça, porque a graça é o favor imerecido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus é um favor, louvado seja Deus para sempre. Então, meus amados irmãos, a pessoa que vive na lei, ela está acostumada a fazer o sacrifício, a penitência, os votos, e não entende o que é graça, porque a graça é a ausência de obras. A graça é o favor que você não trabalhou para adquirir. Então, na conclusão desta revelação, o apóstolo cita que o véu que está na mente de uma pessoa religiosa, somente Cristo pode tirar. Olha, o pastor não tira, o presbítero não tira, o diácono não tira, o padre não tira, o pastor não tira. Só quem cura uma mente embotada é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então só Jesus pode tirar o véu de uma pessoa religiosa. Paulo cita que enquanto, olha o detalhe, preste atenção porque eu vou entrar a fundo um pouco agora. Porque quando Paulo cita que enquanto Moisés estiver sendo lido, o véu está sobre a mente, sobre o coração. Tem pessoas que pensam que é só os 10 mandamentos das tábuas da lei de Moisés. Não, a lei de Moisés continha 613 mandamentos, que chamava-se de Torá, de Mitbox, a lei de Moisés. Essa lei, ela está impregnada nos dias de hoje, dentro das denominações religiosas, e o povo não sabe disso. Porque a Bíblia diz que quando é lido Moisés, o véu está no coração deles. Ou seja, você sabia que quando se fala da lei de Moisés, essa lei, ela só teve fim quando Jesus foi à cruz do Calvário. Então, até Jesus ir à cruz, a lei de Moisés estava de pé. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, você tem que ter cuidado,
Porque nestes livros não está o evangelho do novo pacto. Ali está a lei. Está a lei. A lei de Moisés estava de pé nos dias de Jesus de Nazaré em carne. Tudo que Jesus fazia em carne, jejum, olha, expulsar demônios, imposição de mãos para curar enfermos, sacrifícios, tudo aquilo fazia parte da lei de Moisés. Na lei de Moisés estava o batismo com água, a unção com óleo, a imposição de mãos, e isto fazia parte da lei. E Paulo está dizendo, toda vez que alguém se debruça no velho pacto da lei de Moisés, o véu está na mente, o véu está no coração. Então toda reunião nos dias atuais, nestes domingos principalmente, para se debruçar na lei de Moisés, essas pessoas estão religiosamente embotadas, sem verem a glória de Deus. É o que diz o evangelho. Então hoje, em quase toda a sua totalidade, as chamadas igrejas estão a ler Moisés, porque os pastores vivem de contar história nos púlpitos. Eles não pregam o evangelho, ficam contando as histórias do velho pacto da lei e querendo que a igreja sobreviva do velho pacto da lei. E ali eles manipulam a sociedade através de história, porque a lei de Moisés só chega na carne. É por isso que trabalha-se com sacrifício, com penitência, com voto, com paga-preço, porque a lei de Moisés era meritocrática, era a lei do merecimento. O evangelho não, o evangelho trabalha no espírito, o evangelho trabalha de dentro para fora. Então as pessoas que vivem pela lei, logo todas estão veladas do conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o apóstolo lhes dá uma saída. Existe uma saída no evangelho para quem está preso na lei de Moisés. O evangelho dá uma saída. Somente Cristo pode remover o véu. Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele leva você a uma glória maior. Ele leva você a uma glória mais excelente. Como isso se realiza, pastor Everaldo? Vamos ler. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3:16. Paulo revela como. Eu quero dizer essa noite que tem pessoas que estão me ouvindo, que estão com a mente embotada, estão dentro de ministérios grandes, gigantes, mas suas mentes estão corrompidas pelo entendimento do evangelho. Paulo diz, mas quando se converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. Então quer dizer que tem pessoas que estão dentro da igreja, frequentando uma religião, frequentando um conjunto, cumprindo os rituais da lei de Moisés, mas essa pessoa está velada do conhecimento do novo pacto de melhores e superiores promessas. Essa pessoa está com a mente embotada, está preocupada qual é o próximo requisito da lei que vai cumprir, qual é o horário que vai cumprir. Pessoas que andam os 6 dias da semana dentro de instituições religiosas, são religiosos cegos que estão guiando outros cegos sem entendimento e velado do conhecimento de nosso Senhor Jesus. Mas Paulo deu a saída. Tem pessoas que estão dentro das congregações, mas não são convertidas. São aquelas pessoas religiosas, amarguradas, aquelas pessoas acusadoras, que apontam o dedo, defamam os outros, olha para as falhas do irmão, da irmã, olha a vida dos outros em carne. São pessoas má. As pessoas mais perigosas que existem são as pessoas religiosas. E é preciso estas pessoas se converterem ao Senhor. Qual é a conclusão que nós chegamos com este verso que Paulo diz? Quando se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Estão milhares e milhares de pessoas lendo a Moisés e não são convertidas ao Senhor. Eu vou dizer algo muito sério agora. Não se assuste, não se engane. Todo cristão que frequenta o ambiente de lei não está convertido ao Cristo ressuscitado, ao Senhor da glória. Por isso Paulo disse, tem que se converter para o véu ser tirado. Tem que se converter.
Tem pessoas que frequentam uma igreja, usam um paletó, vivem os 6 dias da semana na igreja, mas não é convertida ao Senhor. Então não são convertidos. Isso não quer dizer que não são salvas, porque a salvação, ela ocorreu antes da fundação do mundo. A salvação e a eleição, isso está imputado em nós antes da fundação do mundo. Não podemos também fazer um espírito de julgamento, de juízo sobre as vidas, sobre as pessoas. Nós estamos falando sobre conversão. Tem pessoas que não são convertidas. Tem pessoas que servem a igreja, servem o pastor, mas não servem a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, não quer dizer que elas não são salvas, porque a salvação, Paulo diz. Vamos ver o que Paulo fala sobre a salvação em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo de número 9. 2 Timóteo 1 e 9. Olha o que Paulo diz. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, louvado seja Deus para sempre. Então a salvação não depende do que eu faço, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja convertida. Para estar convertida ao Senhor, olha o detalhe, viu? Para estar convertida ao Senhor, você deve estar livre de todo o rudimento da lei de Moisés. A pessoa que ainda está presa aos rudimentos da lei de Moisés, não está convertida ao Senhor Jesus. Não está. Você deve estar isento de obras, de sacrifício. Você deve estar isento de pagar preço, de pagar voto. Então, é necessário entender que estamos 2025 anos. O tempo mudou com a morte de Jesus. Faz-se necessário ir adiante, deixar Jesus de Nazaré e ir ao ressuscitado. Esse é o Espírito. Porque a Bíblia diz: o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A nossa liberdade está no Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo manda deixar Jesus de Nazaré. Olha, os pastores ficam em tempo de morrer com essa palavra, mas está escrito. Porque os pastores, tudo que eles fazem é ensinar as igrejas a praticar o que Jesus de Nazaré praticou em carne. Jesus de Nazaré em carne praticou o batismo com água. Aí os pastores levam os crentes para se batizar numa piscina, no rio, numa cachoeira. Porém, a Bíblia manda abandonar Jesus de Nazaré, abandonar o batismo com água, abandonar a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Os pastores não querem a verdade. Vamos ler se isso é verdade. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ler a palavra. Assim, meus irmãos, vamos ler primeiro em Romanos capítulo 7 e o versículo de número 4. Depois a gente lê Hebreus. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então quer dizer que a morte de Jesus encerrou a lei e nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de quem? Diga, o corpo de Jesus. Diga, o corpo de Jesus encerra a lei. O fim da lei é ele. Os pastores insistem em querer manter a lei, quando Jesus na cruz do Calvário, com o seu corpo em ignomínia, doou-se para que toda a lei se cumprisse na cruz, para que pelo corpo de Cristo encerrasse-se a lei e nós pertencesse a outro. Diga comigo, nós pertencemos a outro.
não é o Jesus de Nazaré. Nós não somos judeus. Quem copia Jesus de Nazaré não é cristão. As igrejas de Jacuípe, principalmente em Jacuípe, todas, sem exceção, com exceção da Assembleia de Deus, Missão em Graça, estão copiando Jesus de Nazaré. E o que é que o Evangelho está dizendo? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, essa convenção que o Evangelho mostra, ela manifesta-se quando nós ouvimos este Evangelho e nos submetemos às regras do novo pacto. Porque não basta só ler, não basta só ouvir, tem que crer e obedecer. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação, mas o corpo tem que praticar o que diz a palavra. Então nós temos que nos submeter a este Evangelho do novo pacto, porque um convertido que crê na morte e ressurreição de Jesus, um convertido do novo pacto, ele não fica por aí orando para Deus expulsar o diabo, porque ele já sabe que o diabo foi destruído. Hebreus 2:14 diz que o diabo foi destruído na cruz. Como é que eu vou estar orando para Deus expulsar o diabo quando o próprio Jesus destruiu o diabo? Isso é convenção. Isso é entender o Evangelho e crer em tudo que Jesus fez. Você chega por aí agora, está os pastores expulsando demônio, expulsando diabo. Tem até pastor entrevistando demônio em cima dos altares. Quando todo principado e potestade foi exposto na cruz. Todo poder no céu e na terra pertence a Jesus. E os crentes dando poder a um ser inexistente. Então um crente convertido sabe que o diabo foi destruído. Sabe que o pecado foi destruído. Em Hebreus 9:26 diz que Jesus destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Um cristão convertido ao Senhor sabe que não há necessidade mais de estar descendo as águas para ter perdão dos seus pecados, porque sabe que Jesus morreu, e o sangue de Jesus neste pacto é o que purifica o homem de todo pecado. Louvado seja Deus. Então um cristão que está convertido ao Senhor, ele não come um pedaço de pão e toma um copo de suco dizendo que é o corpo e o sangue de Jesus, porque ele sabe que depois da cruz, o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Isso é judaísmo. O que Jesus de Nazaré praticou em carne era judaísmo. As pessoas têm que tirar os olhos daquelas práticas de Jesus de Nazaré em carne, para olhar para outro. Então aquilo que o sistema religioso apresenta como convenção, aquilo não passa de uma experiência mística, uma experiência emocional. Te chama à frente, dizem palavras lisonjeiras, te arrepia, te comove, porém te deixa com um véu. É por isso que as pessoas entram na igreja, se ajoelham, os pastores oram, e quando pensam que não, elas estão desviadas novamente, porque o véu estava na mente. Agora, o Evangelho, irmão, o Evangelho, olha, a pessoa que tem a mente iluminada com esse Evangelho, ela nunca mais, ela se submete aos rudimentos fracos e pobres. Só há uma voz que controla a nossa mente, é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque depois que o Evangelho chega, ninguém consegue te manipular mais. Essa é a sabedoria que vem do céu. Então, meus irmãos, Paulo apresenta o Senhor à igreja dos Hebreus. Paulo, quando chega aos Hebreus, ele apresenta a igreja do Senhor de forma enfática. E o que é que Paulo diz quando chega lá? Abandonem todas as práticas judaicas. Eu quero dizer essa noite a você que está me ouvindo, dentro dessas denominações, abandonem todas as práticas judaicas. Isso não representa uma doutrina cristã, isso é judaísmo. Tem muito judeu aí dizendo que é cristão, praticando o que os judeus praticavam. Enquanto estiverem unidos a Moisés, vocês não vão à perfeição.
É por isso que ficam se sentindo pobre, desgraçado, cego, miserável e nu, impotente, indigno, separados de Deus. E os crentes que vivem lendo Moisés, praticando a lei de Moisés, eles vivem subindo no monte, vivem buscando a Deus no sítio de oração, buscando a Deus nas madrugadas, buscando a Deus em cima dos montes, e ficam naquilo que o velho pacto da lei dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como é que eu posso buscar um Deus que já mora dentro de mim, amados? Como é que a Bíblia diz que eu sou o templo e a morada do Espírito Santo, e Cristo em vós, esperança da glória, e os crentes buscando a Deus? É por isso que eu preciso te dizer: o véu precisa sair da tua mente, dos teus olhos, do teu entendimento. Paulo diz aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo mandou a igreja fazer. Por isso, deixando já os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré, prossigamos até a perfeição, ao ressuscitado, não lançando de novo esses fundamentos de arrependimentos de obra morta. Vamos ver o que é obra morta para Paulo: fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Paulo disse: olha, tudo isso nós faremos se Deus o permitir, mas o negócio é que Deus não permitiu. Então quer dizer que Paulo manda tirar os olhos de Jesus de Nazaré e manda deixar já, abandonem imediatamente essas práticas judaicas. A esta igreja ele declara: não tentem empurrar Jesus de Nazaré a ninguém mais. Não tentem, pois todos, desde o menor até o maior, conhecerão o Senhor, porque agora nós estamos depois da cruz. O Senhor é o Espírito, e aonde chegar este Espírito, vai chegar a liberdade nas mentes e nos corações. Então não tente empurrar ninguém Jesus de Nazaré, porque toda vez que eu levo Jesus de Nazaré, eu estou levando o sacrifício, as penitências. O povo pensa que Jesus de Nazaré veio para nós. O povo pensa que Jesus de Nazaré veio para a igreja depois da cruz. Jesus de Nazaré veio para os céus. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 11. Veio para os que eram seus, para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos os quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Jesus de Nazaré não veio para nós. Então nós não devemos empurrar Jesus de Nazaré para ninguém. O nosso Cristo é outro, é o ressuscitado. Paulo disse assim em Hebreus 8 e 11: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz a palavra. Então, todos conhecem. Agora, muitos não são convertidos, mas conhecem. O Senhor é conhecido pelo seu povo. Meus irmãos, isto é muito sério. Esse ritual de aceitação a Jesus, que a gente vê dentro das igrejas, estabelecido dentro das chamadas igrejas, é uma das coisas mais absurdas criadas pelo homem. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é uma das coisas mais absurdas criadas pelo homem, porque o próprio Deus, nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré disse assim, ninguém tem o poder de me escolher. Não é a pessoa que entra na igreja e diz: hoje eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Não, de forma nenhuma. Ele disse: eu sou quem escolho a vocês. Eu sou quem escolho a vocês. Porque Ele é quem faz esse papel. João 15,16 ele disse: não escolheste vós a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja Deus para sempre.
a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. É o que está escrito aqui em João, no capítulo 1 e o versículo, no capítulo 14, versículo 15. Então, meus amados irmãos, nós estamos no novo pacto. Nós estamos depois da cruz. O velho pacto da lei jamais se mistura com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que eu estou falando essa noite é muito sério. Nós estamos mostrando que tem muitas pessoas que as suas mentes estão bloqueadas para o mundo espiritual por causa da lei de Moisés, por causa das práticas, suas crenças, seus votos, seus costumes, sua tradição. Da mesma maneira que tem um católico apegado a uma imagem de escultura, tem um crente agora apegado à lei de Moisés também. Tem gente que é apegado a crucifixo. Tem gente que é apegado a figa. Coloca uma figa e coloca água dentro e coloca pião roxo com medo de olhado. Da mesma maneira, tem crente apegado ao jejum, acreditando que se não passar fome não vai ficar poderoso com Deus. E isto é a lei de Moisés. Da mesma maneira que tem um crente apegado com um boneco de barro, um boneco de gesso dentro de casa, para proteger o seu lar e a sua casa, tem crente com tubo de óleo dentro de casa, acreditando que é o óleo que vai proteger ele, que vai ungir ele, que vai curar a sua enfermidade. E estas pessoas, sem exceção, estão com as suas mentes embotadas por causa da lei de Moisés. Então, meus amados irmãos, a lei jamais se mistura. Antes da cruz, estávamos em sujeição. Depois da cruz, nós somos chamados para reinar em vida, porque toda maldição foi quebrada. Nós estamos mostrando a todos que estão nos ouvindo essa noite e encerrando aqui o assunto sobre o véu, porque são 3 estudos que nós estamos ministrando: o antes e o depois da cruz. Nós mostramos que existem 2 fundamentos: o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Nós mostramos o evangelho da circuncisão, que está em Gálatas 2:6, e o evangelho da incircuncisão, que está em Gálatas 2:7. Um revelado a Pedro para os discípulos, o outro revelado a Paulo para a igreja depois da cruz. Nós mostramos também que o antes da cruz se pregava o arrependimento de pecado, por isso que se batizava com água para arrependimento de pecado. Mas depois da cruz, nós mostramos que o crente já está batizado e Paulo não prega o arrependimento de pecado, ele prega a reconciliação em Cristo Jesus. Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós também mostramos nesses estudos anteriores, e eu estou recapitulando para encerrar, que antes da cruz, o cristão era justificado pelas suas obras. Por isso que se fazia obra. Por isso que passava-se horas de joelhos, subia-se ao monte, fazia sacrifício. Porque Tiago dizia, olha o que Tiago dizia: a fé sem as obras para Deus são mortas. E tem muito pastor que ainda copia Tiago. Se esquece que Tiago era um judeu, que Tiago pregava a lei. Tiago não recebeu o evangelho saiu da boca de Paulo. Paulo disse: eu concluo, pois, que isto é jactância. A fé é sem as obras, porque o justo viverá da fé. O justo não vive por obra. O justo não vive trabalhando para alcançar o benefício. O justo vive crendo. E Deus já fez por nós, e esta fé, ela se manifesta. Então, antes da cruz, éramos justificados por obras. Depois da cruz, somos justificados pela fé. Isso é muito sério. Antes da cruz, nós seguia-se as pisadas do Mestre, Jesus de Nazaré. Depois da cruz, eu li aqui com vocês e vocês viram. Depois da cruz, nós seguimos ao Cristo ressuscitado, ao Espírito. Então isso é sério demais.
antes da cruz, o crente precisava se batizar com água para ter o perdão dos seus pecados. João disse que batizava no Rio Jordão para perdoar pecado, mas estava chegando um que era mais poderoso do que ele. Os crentes não sabem, a maioria dos crentes não sabem, mas está escrito lá em João que Jesus nunca batizou ninguém com água. O próprio Jesus de Nazaré dizia isso. Agora, depois da cruz, nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. Não é a água, é a palavra e o Espírito que nos lava. É o que diz a Bíblia em Romanos 6:3: ou ignorais que todos nós que somos batizados na morte de Jesus Cristo. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou, ressuscitai vós também, diz a palavra. Isso é sério demais, amados. Então, nós queremos concluir esta palavra esta noite, mostrando à igreja que a pessoa que está com a mente embotada é a pessoa que vive cumprindo os rituais da lei de Moisés. Concluindo estes ensinos, Paulo, ensinando aos Coríntios, descreve qual é a posição agora de um crente convertido ao Senhor Jesus. Não se engane, chega gente na igreja aqui, eu dou oportunidade, os crentes pregam, fala bonito, mas eu vou observar a vida dele pelo Evangelho. É aqui onde eu vou tirar a radiografia espiritual, porque eu aprendi isso com Paulo. Paulo diz que uma pessoa, para ser convertida de verdade, ela tem que abandonar as práticas da lei de Moisés. Então, quando eu vejo um crente chegar nesta igreja, onde se prega o Evangelho na sua plenitude, com limpidez, com a mente iluminada, e o crente ainda tem saudade de um ciclo de oração, é porque não conhece o Evangelho. Porque no Evangelho não tem ciclo de oração. O Evangelho ensina que a oração é em todo tempo sem cessar. Quando nós estávamos presos na lei, nós procurávamos esses ambientes. Você chega no ciclo de oração, você só ouve lamúria, só ouve reclamação, só ouve queixas, contendas, pedidos de oração, os crentes contando as suas misérias, suas lamúrias, suas desgraças, porque não conhece o Evangelho. Quem conhece o Evangelho só conta vitória, só conta bênção, prosperidade, porque Deus é maior, o Senhor pelejará por vós. O Evangelho, irmão, não traz desgraça para a vida de ninguém, não. O Evangelho acende o Espírito dele dentro de ti, para te dar sabedoria, para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, após abandonar os rituais da lei de Moisés, temos que ser despojados deste véu. Talvez o embaraço carnal que estamos vivendo é porque o véu estava sobre os nossos olhos. A pessoa que está com o véu no olho não consegue ver a vida espiritual. Olha, se o mundo espiritual se abrir para ti essa noite, tu vai perceber que não há nada impossível para ti mais. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é fiel. Podemos então ver a essência de Deus em nós. Veja o que Paulo diz aqui para encerrar. 2 Coríntios 3, 16 ao 18. Escute. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, diz a palavra de Deus. Então ouça com muito cuidado essa noite, com o rosto descoberto, ao mirar em um espelho, a partir de hoje, sempre te verás em vitória. Sempre te verás em vitória. Sempre identificarás que tu és um salvo em Cristo Jesus. De teus lábios jamais deve sair queixas, lamúrias, misérias, reclamações, contendas.
Porque as palavras têm poder. A fé é ativada pelo que nós falamos. Tem muita gente falando que não crê. Crê numa coisa, mas na hora de falar, fala outra. Você tem que ter cuidado com a sua língua, porque de uma fonte de água não pode sair dois tipos de água, água doce e água salgada. Se você está firmado no Evangelho, e o véu saiu do teu coração, e você está convertido a Deus, a fonte tem que jorrar uma água só. Dos teus lábios não pode sair queixas, lamentos, gemidos, choros ou coisas semelhantes. Paulo, o primeiro cristão, declarou à igreja: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos um chamado. O nosso chamado é para imitar o apóstolo Paulo. Tome cuidado. Tem gente imitando outras pessoas por aí. Mas Paulo disse: sede meus imitadores. Então atreve-te esta noite a seguir este conselho. Vamos ficar de pé essa noite para agradecer a Deus. O culto não vai acabar. Eu vou só orar pela palavra de Deus essa noite que foi ministrada. Mentes em